Pessoal, vamos começar as correções. Pega o livro de português, o caderno e o caderno de história também. Pessoal, antes de começar a atividade do livro, vamos relembrar as classes de palavras. Verbos. Verbo é a palavra que indica uma ação, movimento, estado ou um fenômeno meteorológico. Por exemplo, palavras que dão ideia de movimento, ação, comer, correr, pular, dançar, sorrir. E todas essas palavras vão terminar com ISE, com ISSE. Sorrir, sorrisse. Partir, partisse, com 2 S's. E substantivos é a classe de palavras que nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares, da qualidade, entre outras coisas. Então, tudo que nomeia os seres são substantivos. E aí, as terminações delas sempre serão com C. ICE, meigo, meiguice, bobo, bobice. Questão número 1. Leia a tirinha. Eu tenho uma espada samurai. Uau, posso ver? Hahaha, uma espada de balão? Que maluquice foi essa de trocar a espada, Neide? Não queria que você se ferisse. Observe as palavras em destaque, prestando bastante atenção nas terminações. Há 2 momentos na tirinha em que a expectativa do leitor é quebrada. Isso provoca um efeito de humor na tirinha. Indique-os. Onde tem o momento de humor? Tem 2 momentos nessas tirinhas que tem momento de humor. Humor é quando a gente é algo engraçado, ou mesmo pode ser algo irônico. Eu falo uma coisa que eu não queria dizer, por exemplo, entendeu? Então, vamos lá. A fala do amigo no segundo quadrinho, né? Onde ele fala, uma espada de balão, né? Isso realmente foi engraçado. E no terceiro quadrinho, quando a Neide fala, eu não queria que você se ferisse, né? Isso foi uma ironia, né? Então, são esses 2 momentos. Letra B. A classe gramatical pertence à palavra maluquice. Maluquice pertence à classe dos substantivos. Verifique a terminação aí com ICE. Então, maluquice é um substantivo. A que classe gramatical pertence a palavra ferir-se? Pertence à classe gramatical dos verbos. Ferir é um verbo, né? Uma ação. Letra D. O que é possível observar com relação ao som das terminações ICE e ICE com C? Que elas têm o mesmo som, não é verdade? Então, podemos observar que ICE com 2 S's e ICE com C, essas terminações têm o mesmo som. Questão número 2. Complete as palavras com ICE ou ICE. Ferir-se é de ferir, é verbo, então é com 2 S's. Maluquice é um substantivo, então a gente escreve com C. Acudisse, acudir é um verbo, acudir, ajudar, entendeu? Então é com 2 S's, acudisse. Peraltice vem de peralta, peralta é um substantivo, termina com IC. Partisse, partir é um verbo, uma ação, alguém está indo, partindo. Então termina com 2 S's. Chatice com IC. Muito bem, porque chatice vem de chato, que é só um substantivo, tudo bem? Letra A. As palavras terminadas em ice são geralmente substantivos, formados por derivação. Por exemplo, chato, chatice, tudo bem? Letra B. As palavras terminadas em ice com 2 S são verbos. Ok? Tudo bem até aqui? Número 3. Complete as frases com as palavras indicadas e use as terminações ice ou ice com 2 S. Letra A. Nós temos 2 palavras aqui para completar a frase. Nós temos que completar com refletir e com doido. Só que nós temos que adequar elas nas frases com essas terminações, com ice com C ou ice com 2 S. Tudo bem? Letra A. Se ele refletisse um pouco, não faria tanta doidice. Fez certinho aí? Marca aí, parabéns.
Letra B, nós vamos usar 3 palavras, adequando com as terminações ice. Rabugento, sorrir e mesmo. Vamos ver como vai ficar? Rabugento é um substantivo. Sorrir é um verbo. E mesmo é um substantivo. Então, vamos ver como vai ficar? Quanta rabugice! Se ela sorrisse mais, sairia dessa mesmice. Rabugice é substantivo, ficou com IC. Se ela sorrisse, sorrir é verbo, então ficou com IC com 2 S's. E mesmo fica mesmice, então com C, porque é apenas um substantivo. Tudo bem? Agora pega o caderno, vamos corrigir. Questão número 1. Observe a palavra do quadro e copie em cada item a palavra correspondente, como no exemplo. Então, maluquice vem de maluco, deriva de maluco. Vamos usar as palavras do quadro? Menino, tolo, maluco, careta e chato. Maluco já foi, né? Então, vamos lá. Letra A. Tolice vem de tolo. Caretice, careta. Chatice, de chato. Meninice, de menina. Todas essas palavras são substantivos, por isso termina com ICE. Leia o texto abaixo e responda. Ghiarelli, o motociclo sem caretice. Letra A. A palavra grifada na propaganda está certa, pois termina com ice, 2 S's, mas caretice vem de careta. Careta é uma ação? Careta é um estado? Careta é um fenômeno da natureza? Não, então ela não é verbo, então não pode terminar com SS. Vamos eliminar a alternativa A. Letra B. Essa palavra está errada. Sim, nós vimos que está errada, né? Pois ela termina com ICE com C. Muito bem, marca a letra B. Ela deveria terminar com ICE. Por quê? Porque caretice vem de careta, que é um substantivo. Marca aí, letra B. Explique quando deve ser empregadas as terminações ICE e ICE com 2 S's. Quando a palavra for substantivo, usamos ICE com C. Quando a palavra for verbo, usamos ICE com 2 S's. Tudo bem? Leia a tirinha e responda a questão. Abaixo a burrice, mais áreas de lazer, abaixo a violência, viva o verde. Pinto cartazes. A escrita correta para as palavras do primeiro cartaz são: pessoal, olha só o terceiro menininho. Abaixo a violência, ele escreveu certo. Abaixo com X. E burrice não é com 2 S's, por quê? Porque burrice vem de burro. Burro é um substantivo, ele não é verbo, então ele se escreve com C. Então, a alternativa correta é a letra B, burrice com IC e abaixo com X, tudo bem? Número 4. Você vai colocar as palavras terminadas com ICE de um lado e terminadas com ICE 2 S's do outro. Então, com ICE com C ficou doidice, meninice, meiguice, criancice e velhice. Todas são substantivos. E as terminadas com ICE 2 S's ficou partisse, fugisse, fingisse, mentisse, pedisse, porque são verbos. Partisse, partir, é uma ação. Fugisse, fugir, é uma ação. Fingisse, fingir é uma ação. Tudo bem? Agora pega o seu caderno de história, vamos ler sobre... Pega agora seu caderno de história, fique com seu marca-texto na mão e já vai grifando as partes mais importantes do texto, onde eu já grifei também aqui no meu. Vamos fazer a leitura compartilhada juntos? A agricultura possibilitou o aumento populacional, o que levou alguns grupos a se organizar em aldeias ou cidades. Nesses locais, a organização social era feita pelos chefes de família, que compunham os clãs.
E a reunião de muitos clãs formavam grandes tribos, chefiadas por um líder que detinha o poder político e religioso. Sempre esse líder, na crença deles, era alguém representante de deuses, que era escolhido dos deuses. Esse tipo de organização foi comum em cidades do Oriente Médio como Ur, Uruk e Nippur, localizadas na região da Crescente Fértil. Volta as folhas do seu caderno e olhe no mapa a região da Crescente Fértil, aquela forma de meia lua. As cidades ficavam localizadas ali. Em muitas dessas cidades, a produção agrícola era feita com o objetivo de produzir mais alimentos que o necessário, gerando um excedente destinado ao comércio e ao sustento das pessoas que exerciam outras atividades, como sacerdotes, soldados. Lembram que eles começaram a dominar técnicas de arado, de irrigação, então não precisavam de tantas pessoas na agricultura. E aí essas pessoas que ficavam sem o trabalho na agricultura iam fazer outras funções, iam ser soldados para proteger as terras, viravam sacerdotes, iam produzir peças de barro, né, para guardar os alimentos. Também tinham pessoas que ficavam nas construções, nas grandes edificações, né, de templos, de casas. Com essa configuração, pode-se dizer que estavam lançadas as bases para a construção de um governo, pois existia uma organização social e política com distribuição de funções. Para cada grupo da sociedade, o trabalho e as funções eram distribuídos de acordo com a origem de cada indivíduo, e os líderes acumulavam obrigações religiosas e políticas. Esse tipo de organização surgiu da necessidade de distribuir tarefas e acabou se consolidando como estrutura social e política, mais comum entre as sociedades desse período e outras que viriam a se estabelecer depois. A imagem que nós temos aí é de um sítio arqueológico de Nippur, de uma cidade antiga lá da Mesopotâmia, que tinha essa configuração. Agora vamos lá para as atividades. Questão número 1. Complete o texto a seguir com as palavras destacadas. O aumento populacional, a agricultura e a criação de aldeias contribuíram para a organização de sociedades em clãs, primeiro, lembra? Pequenos grupos familiares. Depois, esses clãs formavam grandes tribos. Nas primeiras cidades, a agricultura produzia excedentes de alimentos que eram destinados ao comércio e ao sustento de sacerdotes e soldados. Ou seja, o que sobrava, o que as pessoas não consumiriam, elas levavam para o comércio e também distribuíam entre os sacerdotes e os soldados que não trabalhavam na agricultura. Assinale elementos importantes para a organização política e social das cidades antigas. A saúde era importante? É importante, mas naquela época não era, porque não existiam médicos, não existiam pessoas que entendiam da saúde. Então, não marca a saúde. Era importante o comércio? Sim, porque eles faziam trocas comerciais. Por exemplo, a minha cidade produz milho, eu vou fazer uma troca com a sua cidade que produz trigo para eu fabricar os pães, entendeu? Então, o comércio era muito importante. Era importante ter população? Sim, porque se não tiver pessoas, como eles iam plantar e colher? Como eles iam desenvolver uma cidade sem pessoas? O nomadismo era importante? Não, nomadismo é quando as pessoas se mudam de um lugar para o outro o tempo todo. E elas não dominam a técnica da agricultura, elas apenas colhiam o que a natureza dava. Então, isso daí não era importante, não. Isso daí não forma civilizações. Letra E. O poder era importante? Sim, tinha que ter uma pessoa, né, para cumprir essa função, tanto política quanto também espiritual ali, né? Ela dominava as questões religiosas, políticas. Letra F. A agricultura era importante? De extrema importância. Sem agricultura não existiria alimentação, né? E aí as pessoas teriam que continuar se mudando de um lugar para o outro para procurar comida. Então, a agricultura é de extrema importância.